A vida é curta, a arte é longa, oportunidade fugaz, experiência enganosa e julgamento difícil. Deixe comida ser sua comida e comida seja seu remédio. Declarar o passado, diagnosticar o presente, prever o futuro. Pratique esses atos. Os jovens de hoje não parecem ter nenhum respeito pelo passado ou nenhuma esperança para o futuro. A alma humana se desenvolve até o momento da morte. Nem a sociedade, nem o homem, nem qualquer outra coisa deve ceder os limites estabelecidos pela natureza para serem bons. Existe uma circulação comum, uma respiração comum. Todas as coisas estão relacionadas. A guerra é a melhor escola do cirurgião. De fato, existem duas coisas, ciência e opinião. O primeiro gera conhecimento, a última ignorância. Não irei envenenar ninguém, mesmo que você me pergunte, nem sugerirei essa possibilidade. O silêncio não é apenas não concede, mas nunca traz dor ou tristeza. Alguns pacientes, embora cientes de que sua condição é perigosa, recuperam sua saúde simplesmente pela satisfação com a bondade do médico. A força natural dentro de cada um de nós é o maior curador de todos. O que é usado, se desenvolve. O que não é usado é desperdiçado. O paciente deve combater a doença junto com o médico. Caminhar é o melhor remédio para um homem. O coração e o diafragma são particularmente sensíveis, no entanto, nada tem a ver com as operações de entendimento, porque o cérebro é a causa de tudo isso. Qualquer pessoa que deseje estudar medicina deve dominar a arte da massagem. Quem deseja ser cirurgião deve entrar em guerra. Quando estiver doente, olhe primeiro para a coluna. Uma resposta insolente de uma pessoa educada é um mau sinal. Cura às vezes, tenta com frequência, sempre consola. Muitos admiram, poucos sabem. Devemos recorrer à própria natureza, às observações do corpo sobre saúde e doença, para aprender a verdade. Doenças não nos chegam do nada. Eles se desenvolvem a partir de pequenos pecados diários contra a natureza. Quando pecados suficientes se acumulam, as doenças aparecem repentinamente. Pratique os atos que o aproximam do futuro. Se alguém quer uma boa saúde, deve primeiro se perguntar se está pronto para eliminar os motivos de sua doença. Só então é possível ajudá-lo. Descanse assim que houver dor. Os idosos têm menos doenças do que os jovens, mas suas doenças nunca os abandonam. Divino é a tarefa de aliviar a dor. Os homens devem saber que, do cérebro e somente do cérebro, surgem nossos prazeres, alegrias, risos e piadas, assim como nossas tristezas, dores, tristezas e lágrimas. É a mesma coisa que nos deixa loucos ou ilusórios, o medo e o medo nos inspiram, noite ou dia, traz insônia, erros inapropriados, ansiedade sem sentido, distrações e atos contrários ao costume. Onde há amor pela medicina, há amor pela humanidade. O melhor remédio de todos é ensinar as pessoas como não precisam dele. A alma é a mesma em todos os seres vivos, embora o corpo de cada um seja diferente. Tempo é aquele em que há oportunidade, e oportunidade é aquele em que não há grande momento. O caminho para a saúde é tomar um banho aromático e uma massagem perfumada todos os dias. Se você não é seu próprio médico, você é um tolo. O esporte é um preservador de saúde. O médico trata, mas a natureza saudável. O homem sábio deve considerar que a saúde é a maior bênção humana. Tolo o médico que despreza o conhecimento adquirido pelos antigos. O médico deve ter à sua disposição certa ingenuidade, pois a doença é repulsiva tanto para os saudáveis quanto para os doentes. Crie o hábito de duas coisas: ajuda, ou pelo menos não machucar. É melhor não aplicar nenhum tratamento nos casos de câncer oculto, porque se tratados, por cirurgia,
Os pacientes morrem rapidamente, mas se não forem tratados, permanecerão por muito tempo. É muito mais importante saber qual pessoa tem a doença do que doença ela tem. Estude bem a coluna, pois muitas doenças estão relacionadas à coluna. A oração é de fato boa, mas, ao invocar os deuses, um homem deve dar uma mão. A ciência é a mãe do conhecimento, mas a opinião gera ignorância. As coisas sagradas são reveladas apenas aos homens sagrados. A cura é uma questão de tempo, mas às vezes também é uma questão de oportunidade. A ociosidade e a falta de ocupação tendem a ser arrastadas para o mal. A febre da doença é causada pelo próprio corpo. A do amor, o corpo do outro. Tudo em excesso se opõe à natureza. A função de proteger e desenvolver a saúde deve ser ainda maior do que a de restaurá-la quando é prejudicada. A medicina é das artes as mais nobres, mas, devido à ignorância daqueles que a praticam e daqueles que, sem consideração, fazem um julgamento sobre ela, ela está atualmente por trás de todas as artes. A principal virtude que a linguagem pode ter é a clareza, e nada permanece tanto quanto o uso de palavras desconhecidas. A natureza trabalha sem professores. Os homens pensam que a epilepsia é divina, simplesmente porque eles não a entendem. Um dia entenderemos qual é a causa e depois pararemos de chamá-la de divina. E assim é com tudo no universo. As formas das doenças são muitas e a cura delas é múltipla. O que os medicamentos não curam é curado pelo ferro, o que não cura o ferro, o fogo cura, o que não cura o fogo deve ser considerado incurável. O vinho é um artigo apropriado para a humanidade, tanto para o corpo saudável quanto para o homem doente. E ele administra melhor o remédio se tiver previsto o que acontecerá com o estado atual do corpo. Os médicos são muitos no título, mas muito poucos na realidade. Quem poderia prever, a partir da estrutura do cérebro, que o vinho poderia alterar suas funções? Opostos são curas para opostos.